Eu inicio o programa de hoje com um dado da Organização das Nações Unidas, para a gente já começar derrubando preconceitos. Você sabia que uma em cada 68 crianças no mundo apresenta algum transtorno do espectro do autismo? Pois é, e esse número, esse diagnóstico vem crescendo. Mas apesar de ser mais comum do que parece, numa sociedade onde a capacidade de interação é cada vez mais valorizada, ter um distúrbio que compromete principalmente a forma de se comunicar e a percepção do outro pode ser uma sentença de isolamento e preconceito. Hoje nós vamos conversar sobre o autismo e a experiência de conviver ou viver sendo diferente. As nossas convidadas são a Iranice do Nascimento, presidente da Associação de Pais e Amigos de Pessoas Autistas Mão Amiga, a jornalista Mônica Mourão, irmã do Tiago, autista de 34 anos, e a Janaína Fernandes, que é autista e mãe de 2 meninos, um deles também autista. Muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente no estúdio do Canal Saúde. E antes da gente começar a nossa conversa, nós vamos visitar a família do Paulo, de 4 anos, que foi diagnosticado autista há pouco mais de 2 anos. Oi, Galoto. Oi, e aí, tudo bem? Oi, Galoto. Eu disse oi. Calma, ele é autista. E crianças assim não falam oi nem acenam. Que bolinha! Devolve já o meu coelhinho! Eu não sei de nada, não. Pergunta pro André. Ele é autista. E crianças assim não apontam pra coisas interessantes. Deixa que eu pego. O quê? Oh. É assim mesmo como a turma da Mônica representou? É e não é. A questão do apontar, né? Realmente, na maior parte das vezes, os autistas não apontam. Não da forma convencional, como a gente entende, né? Com a mão. Eles têm uma forma de apontar com o restante do corpo. Às vezes, no mostrar um brinquedo, jogar o brinquedo, que nem o menininho faz na animação, né? E quando vocês identificaram que ele era autista? Olha, aproximadamente com 1 ano e 8 meses. Antes disso, nós tivemos alguns sinais, algumas dúvidas. Nós só fomos ter certeza quando outros sinais foram aparecendo. Como foi receber o diagnóstico? Nossa, foi bem triste, assim, até por conta da pouca informação que ainda existe, né, a respeito do que é o autismo. É comum a gente comparar o sentimento inicial ao luto, né, porque, bem ou mal, todo pai, toda mãe, quando tem um filho, faz uma certa idealização em cima daquele filho. Mesmo que você não queira, mesmo que você seja o pai, a mãe mais descolado do mundo, você, sem querer, você idealiza. Ah, ele vai ter jeito para isso que nem eu, ou vai ter jeito para aquilo que nem o pai. No primeiro momento, você tem a impressão daqueles filmes clássicos de autismo, né? Que você vai ter um filho que vai ficar num quarto isolado, olhando uma parede, se balançando e fazendo algo que só ele está percebendo o tempo todo. A rotina dele é o mais normal possível. Ele brinca, vai para a escola, passeia, vai para shopping, vai para cinema, faz as terapias dele, né, que ele começou a fazer cedo, com 2 anos e meio. Normal. Ele estuda no colégio regular ou especial? É uma escola regular. Então ele tem interação com outros alunos, Tem, né? tem interação com outros alunos. O que vocês estão notando do desenvolvimento dele? Ele não percebia outras crianças, a gente levava ele na pracinha e a criança aparecia na frente dele, às vezes fazia assim e era como se ele estivesse vendo através da criança. Como que aquela criança não estivesse ali, né? E depois que ele entrou na escola e começou as terapias, eu lembro da primeira vez que ele viu uma menina. Ele observou aquela menina mesmo. A gente estava no mercado com ele estava dentro do carrinho de mercado e a menina passou correndo e ele foi acompanhando ela e rindo e achando engraçado, e foi o máximo. O irmão, ele sempre quis ter um outro irmãozinho. Então ele viu no nascimento do Paulinho como se fosse aquele amigo que ele nunca teve. Então, essa diferença da criança autista mostrar que gosta ou interagir com você fez muito, no início, o irmão achar que ele não gostava dele.
À medida que o Paulinho foi fazendo as terapias, os tratamentos, ele foi se abrindo cada vez mais. Você está vendo aqui, ó. Hoje em dia ele adora um carinho, adora um chamego. E aí a relação deles melhorou. O próprio Marco entendeu essas diferenças, entendeu que o Paulo teria um tempo bem particular dele de mostrar e a forma como demonstrar o carinho. E aí foi tudo se encaixando. Vocês acham que a sociedade está preparada para receber o autista? Eu acho que há muita desinformação. Autistas normalmente têm crises, né? Principalmente quando eles vão em lugares que não são conhecidos para eles, ou que tem uma movimentação muito intensa, tipo shopping. É normal que nesses ambientes o autista entre em crise. E a crise do autista é um comportamento que lembra muito a birra. Então outras pessoas elas olham aquilo e julgam. Numa situação dessa de birra, os pais eles se sentem ansiosos com o que os outros vão pensar. Verdade. E acabam brigando com a criança. E normalmente o único apoio real que essas crianças têm parte dos pais. O outro ponto é que eu acho que não há assim, formas de acolher o autista, principalmente no mercado de trabalho quando ele está adulto. A gente não vê tantas oportunidades para autistas sendo abertas. Então acho que isso é uma coisa que tem que melhorar. Como é ser pai e mãe de um autista? Para mim, você está pronto para ver o mundo com outros olhos e aprender tudo de novo. É que nem eu li num texto uma vez que dizia que você ter um filho com qualquer tipo de deficiência é como se você tivesse se programado para ir para a Itália, mas tudo saiu diferente e você acabou indo parar, sei lá, em Londres. E ao invés de você ficar chateado porque não foi para a Itália, você tem que reaprender tudo que você faria na Itália, você reaprender em Londres. É você traçar um novo plano de viagem, você conhecer novos pontos turísticos, sabe? É assim, com um filho deficiente, seja ela qual for a deficiência, você reaprende. Já é difícil, é árduo, é pesado muitas vezes, mas é muito gratificante quando você percebe isso, quando você entende o quanto que aquele filho está te trazendo de ensinamento. É muito bonito. Tá valendo a pena essa viagem? Tá valendo muito a pena. Estamos de volta conversando sobre autismo. As nossas convidadas são a Janaína Fernandes, que é autista e mãe de 2 meninos, um deles também autista. A Iranice do Nascimento, presidente da Associação de Pais e Amigos de Pessoas Autistas Mão Amiga. E a jornalista Mônica Mourão, irmã do Tiago, autista de 34 anos. As meninas se emocionaram com a matéria. Com certeza vocês viram uma vivência que também é muito própria de vocês, né? Cada autista é muito especial. Né, Iranice? Assim, nenhum é igual ao outro, pelo que eu estou entendendo, né? E você descobriu o seu filho, não é isso? Ele hoje está com 23 anos. Muito cedo, né, eu descobri o Paulo pela fala, porque ele não falava. Né? E uma coisa interessante que eu descobri que ele lia antes de falar. E logo depois dos 2 anos, ele foi começando com outros comportamentos, demonstrando outros comportamentos. E eu fui à procura de fono para ver, né? E a fono, ela falava, nossa, mas ele assim, ele sabe ler, né? E o Paulo Igor foi crescendo, e a gente sem saber o que fazer. Quando chegou na época da escola, né, eu não queria botar... Eu matriculei o Paulo Igor na escola. Tradicional, escola normal, mas o Paulo Igor não ficava na escola. Ele rodava a escola toda, pegava todas as revistas e a diretora ligava, vem pegar que ele não quer ficar na escola. Então, assim, gente, o que eu vou fazer? Foi quando eu fui indicada para um neurologista. Como disse ali, o pai ver o mundo com outros olhos. Vou voltar para a sua história com o seu filho, deixa eu trazer a Mônica aqui. Mônica, você viveu ali, também é citado na matéria essa convivência com o irmão, né? E você era muito pequenininha quando seu irmão foi diagnosticado autista. Lá em casa, na verdade, ao contrário da matéria, o meu irmão que é autista que é o mais velho, né? Mas a diferença entre nós é muito pequena. Então, quando eu nasci, meu pai e minha mãe ainda não tinham o diagnóstico dele. Ele tinha 1 ano e 8 meses. Mas aí meus pais foram percebendo também por conta disso da fala, que a Iranice falou, e ele também demorou a aprender a andar. Ele tinha muito medo, então tinha que ficar segurando. Mas isso tudo são coisas que meus pais me contam.
Mas eu já, quando eu nasci, já conheci ele com o diagnóstico de autismo. A gente estudou na mesma escola até os meus 9 anos, os 10 anos dele. E era bem difícil, assim, porque a gente também sofre preconceito, né? E E ver alguém que você ama também passando por um preconceito enorme, né? Exatamente. E assim, meu irmão sofria bullying no prédio e tinha várias crianças que implicavam comigo também. Porque eu era irmã do menino estranho, sabe? Mas a minha reação era uma relação muito mais agressiva do que de ficar triste, entendeu? De me encolher. Acho que eu era uma criança meio adultinha em alguns aspectos, sabe? Meio responsável demais, assim. E eu defendia ele das outras crianças e, tipo, rompia, deixava de ser amiga Comprava de quem mexia barulho com mesmo, ele, né? comprava. Mas eu também ficava irritada porque ele pegava minhas bonecas e aí jogava pela janela. Criança, né? Dava sumiço nas minhas coisas e eu ficava louca com ele. Mas, ao mesmo tempo, eu não tinha coragem de revidar. Quero ouvir um pouquinho a Janaína. Você foi diagnosticada tardiamente como autista, num nível brando, não é isso, Janaína? leve. E tem um filho que não é autista e outro que é autista severo. Eu quero primeiramente saber como é que é ver o mundo sendo autista e se percebendo autista com algumas limitações e outras questões bem mais avançadas do que a média das pessoas. Como é que é ver o mundo sendo autista? Eu passei uma vida toda, para mim foi uma libertação, porque eu passei uma vida toda sem me entender, né? Eu tinha um comportamento, digamos, estranho, né? Mas eu convivi com outras crianças, porque eu morava numa casa de avenida, e lá tinha algumas colegas, né, que sempre acabaram me estimulando, né? Andar de bicicleta juntas, né? E eu era diferente da turma, e eles me percebiam isso, mas ao mesmo tempo, ali a gente pensou o seguinte: todos nós somos diferentes, né? Cada um tinha o seu problema. Né? De alguma forma, todos nós temos problemas. E a gente acabou se protegendo. E aquilo me deu força para continuar. Né? Eu continuei nas escolas. Na escola também tinha muita dificuldade, principalmente por causa do barulho. Eu não entendia que era o barulho que estava me incomodando. Né? Eu queria largar a escola, eu tentei largar o curso normal. Meu pai tinha que me buscar com 17 anos na escola. Mas aquilo tudo eu fui passando, todas as fases da vida, sem me entender. Quando o João nasceu daquela forma, né, e o João veio bem clássico, ele só rodava objeto, ele não olhava nos olhos. É aquele autista que a gente vê que não tem como negar. E ali eu vi que tinha uma coisa errada com meu filho, eu procurei ajuda, procurei médicos. Foi numa neuro que ela falou logo no primeiro dia que ele era autista, aquilo para mim foi terrível. Porque eu não sabia nada de autismo, eu achei que fosse algo Você já sabia que você era autista? Não, eu não sabia nada, nem o que era autismo, né? Como a maioria da população não sabe também. Eu não sou um caso isolado, tem muitas pessoas, principalmente agora, que estão descobrindo que são autistas, né? Eu não sou... É muito interessante você estar falando isso e até remetendo ao que eu disse no início do programa, né? Que o número de pessoas diagnosticadas com autismo vem crescendo. Tem muito a ver com isso também, né, Janaína? A neurologia está avançando e se permitindo perceber características sutis ou mais graves com níveis diferenciados de autismo. E aí, assim, só me metendo um pouco no que ela falou, né, que foi doloroso, que a neuro já falou logo isso. E a minha mãe já me conta que foi muito doloroso demorar muito a saber. Não sei Mas como é que foi o meu com caso você. também. O meu Meu caso... irmão nos anos 80 ainda. Aham, Gente, quis dizer que ele era Você fica no escuro, né? E a minha a mãe gente brigando fica, com o exatamente, médico. aí o médico fala que é surda, aí você vai fazer exame de surdez, não é surdo, escuta 100%. Aí, mas aí ele não fala porque tem algum problema de fala, aí você faz tudo, leva para fono, não tem nada, tá tudo normal. Aí vai fazer uma bateria de exames, aí faz exame de sangue, exame de tudo, faz exame de cabeça. Isso aí o dia a dia acontecendo, né, E eles vão Iranice? crescendo. Com várias limitações, Com né? várias limitações. E a família fica ali, né? Sem saber como lidar com a situação. Em que momento você procurou uma associação? Porque aí eu acho que entra o papel dessas associações para qualquer tipo de diferença, é muito importante, Eu né? não procurei, né? Eu, junto com outros pais, nós fundamos. Porque, assim, quando eu comecei, quando ele saiu da escola, que ele estava na escola que não dava, eu fiquei perdida sem saber o que fazer com ele. Como é que a criança lê, né? E ninguém sabe trabalhar com ele. Como que eu vou fazer, né? E aí nessa própria escola, eu conheci uma colega que também tinha um filho autista, que me levou até o Instituto Fernando Figueiras, que ela falou comigo, olha, lá tem um neurologista, muito legal, muito bom, e tem uma fono que está começando a fazer um trabalho com os pais de autistas.
né? Ela fazia esse trabalho voluntário lá como fono, fazia algumas pesquisas, as avaliações junto com a doutora Dailton, e eu levei Paulo Igor lá. Fui conhecer a Mônica e depois disso levei o Paulo Igor para a doutora Dailton. Isso, o Paulo Igor já estava chegando aos 7 anos para ter o diagnóstico. Nossa. Né? Para você ver. Hoje a gente vê na reportagem um ano e Rapidinho, meio. né? E as já associações sabe. têm um papel muito importante. Agora, Iranice, eu tenho que fazer um breve intervalo e eu quero voltar no próximo bloco trazendo um pouco mais desse trabalho das associações e dessa união de pais, né? De famílias que vivem uma mesma situação. A Janaína também participa das atividades lá. Participa. Acho que é importante a gente trazer esse exemplo. Então, a gente faz um rápido intervalo e volta já. Não sai daí. Estamos de volta conversando sobre o autismo. As nossas convidadas são a Janaína Fernandes, que é autista e mãe de 2 meninos, um deles também autista. Iranice do Nascimento, presidente da Associação de Pais e Amigos de Pessoas Autistas Mão Amiga. E a jornalista Mônica Mourão, irmã do Tiago, autista de 34 anos. Mônica, as duas aqui estão com uma camisa de uma associação, que é a Mão Amiga, e que foram buscar esse apoio, que é realmente muito importante, como a gente estava falando no final do bloco anterior. No caso do teu irmão, a tua família buscou esse apoio, buscou dividir essa experiência? Como é que foi? Sim, quando a gente era criança, minha mãe participava de uma associação lá em Fortaleza, né? A gente é de lá, eu moro aqui, mas meu pai, minha mãe e meu irmão continuam morando lá. E tem uma outra coisa também, um outro elemento que talvez tenha ajudado a diagnosticar um pouco mais cedo, embora aos 3 anos, né? Mas, enfim, isso nos anos 80 talvez fosse cedo, que a minha mãe é psicóloga e ela já tinha estudado essas questões, né? E aí, depois, ela deixou de participar da associação, mas ela foi psicóloga, se aposentou como psicóloga no Serviço Público de Saúde. E, às vezes, quando ela atendia mães de crianças autistas, ela falava, olha, agora eu vou deixar um pouco de lado a parte profissional e eu vou conversar com você como mãe, né? E aí tinha essa troca de experiência que ela falava que achava importante até para segurar um pouco a ansiedade, o sofrimento de algumas mães, porque quando ele era criança, era tudo mais difícil. Ele tinha muito mais dificuldade de mudança de rotina, de alimentação tinha que ser igual, a irritação com barulho que ela falou era muito maior. Várias características que continuam tendo, mas hoje, depois de adulto, ele lida melhor. Né? A família e ele se adaptaram, né, Mônica? Sim, todo mundo. Então, por exemplo, quando eu vim morar no Rio em 2007, a primeira vez que meus pais vieram com ele para me visitar, a gente notava ele incomodado o tempo inteiro. A mudança na rotina é uma questão que mexe com o autismo de uma forma, com o autista de forma especial, né? Especial, muito, muito. E como é que a associação trabalha essa questão da fonoaudiologia, da terapia, do apoio à família e essas mudanças de ambiente? Então, aí, voltando lá, no início, a gente fez essas reuniões, logo em 2000 começou as reuniões de pais, depois de 2001 nós fundamos a associação. Eu sou uma das mães fundadoras da associação, encabeçada pela Mônica Cioli, que é fono, né, trabalha com a gente. E nós percebemos que, naquela roda de pais, as informações eram muito ricas, porque cada um chegava com uma palavra diferente para a gente, um jeito diferente de lidar com a criança, sabe? Aí o Paulinho já estava com 7, 8 anos, já tinha já aqueles problemas de quando ele tinha 2 anos já tinha passado, já tinha problemas maiores para ser resolvido, né? A questão da leitura dele ficou muito aguçada. E quando eu tive o diagnóstico aos 7 anos, que o médico, a doutora Dailton falou para mim, olha, ele é autista. Né? E a minha preocupação não foi ele, não era o autismo dele. A minha preocupação era cuidar dele. Como que eu ia cuidar? O que desenvolver precisava? Os potenciais, como desenvolver? Né? Como desenvolver essa leitura dele? E ele olhou para mim e falou, olha, você tem que procurar um atendimento psicoeducacional. Aonde tem? Não tem. Não tem, né? E foi muito difícil, porque, gente, ele precisava de fono, ele precisava de psicologia, ele precisava de escola, ele precisava de muita coisa. Tudo caríssimo. Tudo também, caríssimo. Né? Naquela época a gente não tinha nada, assim. Eu estava
recém-chegada do Nordeste, né? Porque eu já tem um certo tempo, já vou recém-chegada do Nordeste. O marido tinha que trabalhar, tinha uma filha pequena, então eu tinha que desbravar o Rio atrás de coisas para o meu filho, né? E era tudo muito difícil. Aí juntando, associando, fica tudo bem mais fácil, né? Aí quando começou esse grupo de pais, vamos fundar uma associação. Aí fundamos a associação em 2001 então a associação agora vai dar, né? Vamos trabalhar com as crianças. Não foi o que a gente esperava, né? Em termos de recursos para trabalhar com eles, mas a gente continuou ali, eu e a Mônica, nós continuamos, porque assim, eu tinha Paulo Henrique que precisava ser trabalhado. A Mônica tinha vontade de estudar, ela estudava e ela queria aprender muito mais com autismo. Então a gente juntou. Como é que é o trabalho da Janaína lá na Mão Amiga? Eu dou, né, palestra, não precisa, acho que é uma palavra forte, né? Eu dou meu relato, minha experiência de vida, né? Como eu descobri que foi há 34 anos, foi devido ao meu filho, né? E isso passa a ser um estímulo para aquelas mães, que tem muitas mães ali que estão desesperadas, achando que os filhos não têm potencial, não vão chegar a nada, né? Você leva o seu filho, desculpa, você leva o seu filho com você também? Ele faz meu filho faz trabalho tratamento lá, faz tratamento Quais lá. os tratamentos que as crianças podem receber lá? Então, hoje nós temos um atendimento psicoeducacional, que naquela época que ele falou que precisava, não tinha. Ele hoje trabalha com arte, trabalha com fono, psicologia, psicopedagogia. Tem todo um trabalho desenvolvido para eles na instituição. Esses anos todos serviu para a gente ir estudando e desenvolvendo um trabalho junto com a equipe. O mais importante desses anos todos de Mão Amiga, que já faz 15 anos, é que nós descobrimos que a gente pode viver bem com autismo, né? E isso que a gente passa para os pais que chegam hoje lá. Porque aquelas reuniões que começaram em 2000, lá no Instituto Fernando Figueiras, ainda é mantida na instituição. Hoje nós chamamos de reunião de acolhida, onde a gente, todo final de mês, onde a gente acolhe esses pais que chegam descobrindo o autismo hoje e que querem um atendimento. Agora, quero voltar aqui para uma questão que a Janaína trouxe, mercado de trabalho. Você, às vezes, como autista, mesmo num nível brando, você tem fatores emocionais que são muito diferentes em você. Você já teve dificuldade com isso? A dificuldade, né? O autista, mesmo no nível leve, ele tem uma dificuldade de entender o que a pessoa realmente está falando, né? Alguns não entendem o deboche ou entendem tudo no lado literal, e é o meu caso, né? As pessoas falavam comigo, às vezes me convidavam para festa, eu não queria ir, porque tudo me incomodava, o barulho, mas eu não sabia me expressar. Então, eu passava a me isolar, então eu tinha aquele comportamento que as pessoas falavam que eu era arrogante, metida. E, na verdade, eu estava tentando me proteger do convívio social. E no emprego, eu não conseguia me manter. Os chefes geralmente falavam de um jeito, eu entendia aquilo como... Eu não conseguia obedecer ordens, né? Então, eu tinha muita dificuldade com a chefia, com superiores. E aí, eu não parava em emprego nenhum. E foi quando eu passei no concurso público. E aí, eu tinha acabado de descobrir o diagnóstico do meu filho de autismo. E aí, eu me vi na necessidade de trabalhar, querendo trabalhar, mas sabendo que eu não iria conseguir sozinha. Foi quando eu procurei a ajuda do João. O João já estava lá na Mão Amiga. E aí eu conversei com a Mônica e com a Aranice, né, que são as fundadoras, e elas me conversaram lá, você precisa de um tratamento. E você vai precisar falar que porque a dificuldade também de quem está recebendo o diagnóstico de autismo é falar, por causa do preconceito, a gente não sabe como vai ser o comportamento dos seus colegas de trabalho, né? Às vezes alguns acham que você está querendo ganhar algum benefício com isso, vai estar fingindo, e na verdade você só está querendo expressar o que você está sentindo. E entender por que você está agindo estranho naquele momento, né? E foi aí que eu comecei a ter coragem, né? Subiu em mim aquela coragem, que eu fui tratada em psicólogos. Eu tive uma ajuda também na escola que eu trabalho, porque a diretora e a adjunta, elas entendiam muito do autismo, que é uma escola para autistas. Você lidava com pessoas especiais, Sim, né? muito especiais, literalmente. E eu trabalho com crianças autistas. E a minha diretora me entendeu. Ela, na hora, ela falou, olha, Janaína, você só vem realmente quando você estiver pronta. Então, eu trabalhei com redução da carga horária, né? Também por causa do João. E aí eu fui me adaptando aos poucos ao serviço, né? Até hoje, quando é festa, eu tenho aquele comportamento diferente, mas aí já todos compreendem, né? Eu já não me sinto tão diferente. O conhecimento sobre essa limitação já muda tudo. Com certeza. Agora, Mônica, eu queria saber qual é o nível de independência do teu irmão e como é que a tua família trabalha isso, porque alguns casos de autismo muito severo, a pessoa realmente fica dependente de apoio a vida inteira, né? Sim, meu irmão é dependente de apoio a vida inteira, então nós
trabalho, digamos assim, com ele, sempre foi no sentido dele se tornar mais independente para ele se cuidar, né? E hoje em dia, assim, meu irmão, ele não tem como ter uma profissão, né? É como tá no mercado de trabalho, pelo menos a gente não viu nenhuma forma disso. E como minha mãe é funcionária pública, ela já resolveu, não vou, talvez ele sabe explicar melhor como é a questão legal, mas quando minha mãe falecer, meu irmão vai receber a aposentadoria dela, né? Como inválido, alguma coisa assim. Então, isso dá uma tranquilidade muito grande para ela, né? Eu tenho realmente que encerrar o programa, Iraci, mas eu queria muito que você desse algum meio de contato com a associação, um site, endereço do site, porque com certeza esse tipo de suporte que transforma esse luto em adaptação, né? Com certeza através da união de pessoas que vivem a mesma história, facilita muito. Qual é o endereço? Facilita demais. O endereço é mãoamiga.org. Então né? fica anotado aí, a gente vai colocar na nossa tela Isso, também. mãoamiga.org tem. O programa é pequeno né? para a gente trazer tantas situações, mas acho que a gente já conseguiu dar uma passeada pelo assunto para perceber realmente que é exatamente aquilo, né? Tem que mudar o roteiro de viagem. E a sociedade precisa aprender a lidar com as diferenças, né? Porque não é só o autismo, existem várias formas de ser. Eu diria que a sociedade muito mais do que o autismo. Com certeza. Muito mais. Gente, eu quero agradecer muito mesmo a participação de vocês aqui no programa. Foi muito bom recebê-las. E obrigada a você que acompanhou a nossa conversa pelo canal Saúde Internet ou um dos nossos canais parceiros. Se você quiser compartilhar esse programa, ele já está disponível no site do canal e na nossa página no Facebook. Não vai perder a nossa próxima conversa em família. Tchau!